Olá, bem-vindos. Ele é manauara, foi empresário, fez curso técnico na área de informática, graduação em administração, mestrado em engenharia de produção e no doutorado retornou para a área de administração. Sua tese recebeu o Prêmio CAPES em 2013, o que o levou a fazer um pós-doutorado na Universidade do Porto. Nosso papo hoje é com Daniel Armon. Daniel Reis Armon de Mello é doutor em administração pela Universidade Federal da Bahia e professor adjunto da Universidade Federal do Amazonas. Recebeu o prêmio CAPES de tese na área de administração com a tese Relação Universidade e Empresa no Brasil, o papel da academia nas redes de co-invenção. Realizou estágio pós-doutoral na área de gestão da inovação na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, em Portugal, e é coordenador do Profinit no Ponto Focal UFAM. Daniel, boa tarde para você. Para os demais, boa noite. Daniel fala de Manaus e nós estamos em Volta Redonda, então a gente tem uma diferença de fuso. Muito obrigado por aceitar o convite para dividir conosco sua experiência com inteligência competitiva e as técnicas de prospecção tecnológica. Eu gostaria que você começasse falando um pouco da sua trajetória e o que te levou a atuar nessa área. Legal, boa noite, professor Gustavo, boa noite, turma. De fato, essa trajetória na área da inovação, a gente só consegue olhar entendendo o passado a partir das experiências que vivemos e como chegamos no presente, né? Eu sempre gostei de tecnologia, sempre fui um apaixonado por ficção científica e coisas do gênero, e ao longo da minha vida, a tecnologia sempre esteve presente de alguma maneira. Mais especificamente, assim, eu tenho como um marco acadêmico, por assim dizer, quando eu ingresso no curso técnico em processamento de dados, no ensino médio, e isso, de alguma forma, meio que delineou o restante da minha vida acadêmica, porque eu costumo dizer que, tanto profissionalmente quanto academicamente, eu não me afastei completamente da área da TI, da tecnologia da informação, e isso tem me ajudado de diversas maneiras, tanto academicamente para resolver problemas como o que eu precisei enfrentar na tese, que o Gustavo já mencionou, quanto profissionalmente também, em diversas situações de gestão. Conhecer de tecnologia da informação me ajudou bastante a desenrolar diversas questões do ponto de vista prático. Essa formação ela acaba me levando para a administração, porque no primeiro momento eu entendi que a administração poderia complementar muito bem o conhecimento técnico, e aí uma visão de análise de sistemas, fluxos de processos seria algo bem interessante. O que irremediavelmente me levou a um mestrado em engenharia de produção, que era o que tinha mais próximo da área, e nesse mestrado também fiz uso dessas ferramentas de TI, enfim. Então, assim, a minha vida sempre esteve permeada de tecnologia, principalmente computadores, as coisas de programação, e necessariamente buscar informação e revelar como que a informação e a tecnologia podem ajudar na gestão e na melhoria de vida das pessoas. E aí, mais recentemente, com o surgimento do Profinit e meu envolvimento enquanto coordenador, é quase que natural o uso desse conhecimento acumulado a partir dessa trajetória acadêmica, mas principalmente da tese, aplicando isso do ponto de vista da prospecção tecnológica, muito embora, quando eu ministro aulas no contexto do Profinit, eu trabalho a disciplina de transferência de tecnologia e deixo prospecção tecnológica para outros colegas que têm essa expertise também. Mas é um prazer poder compartilhar isso com vocês, e a chamada de hoje, que é a inteligência competitiva na prática, é algo que me encanta bastante, e eu espero que vocês gostem do que a gente vai tratar hoje. Então, pegando aí, resgatando, só para a gente lembrar e refrescar, o que é inteligência competitiva, né? Esse processo de avaliação de uma indústria específica, de um segmento industrial, de um segmento de uma atividade industrial ou comercial, enfim,
tentando entender como que aquela organização se insere num cenário frente aos seus competidores, frente aos seus parceiros, seus fornecedores e demais stakeholders. Nos interessa especificamente na aula de hoje, nesse bate-papo de hoje, uma parte, um segmento, uma vertente da inteligência competitiva, que é a inteligência competitiva tecnológica. E isso é que me traz principalmente essa discussão, por estar inserido nessa discussão da prática específica de coletar, analisar e conseguir comunicar informações disponíveis sobre ciência, tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento, principalmente daquilo que existe fora da empresa. E como é que a gente consegue conectar isso com a realidade da organização a qual nós fazemos parte, ou a qual nós estamos, eventualmente, numa consultoria, ajudando, enfim, no progresso daquela instituição. Como eu disse, o nosso foco ele há de ser prático, né? E dentro dessa visão prática, eu trago para vocês aqui esse case que para nós vai funcionar da seguinte maneira. Determinada empresa do setor de fabricação de produtos químicos, após muitos anos focada em uma estratégia de inovação baseada em pesquisa e desenvolvimento interno, está migrando para um modelo de inovação aberta. E você, como gestor, como administrador, recebeu a missão de encontrar possíveis parceiros universitários, pesquisadores ou grupos de pesquisa para participar desse processo de inovação aberta. E aí? Como que as técnicas de inteligência competitiva e, mais especificamente, de inteligência tecnológica podem contribuir com esse processo? Bem, numa hora dessa, eu imagino que se você, no futuro, se encontrar numa situação em que esse desafio é apresentado, você certamente vai lembrar dessas aulas de prospecção tecnológica e vai lembrar não com tristeza, mas com muita alegria, porque certamente o conteúdo aqui abordado vai lhe ajudar bastante a resolver esse problema que agora se apresenta aqui na nossa frente. Bem, para começar, nós vamos, para começar a resolver na prática esse problema, né, de encontrar parceiros acadêmicos, nós vamos ver primeiro se a inteligência competitiva pode ser utilizada para isso. E eu buscando lá no material de vocês, descobri essa lista de utilidades, de usos possíveis para a inteligência competitiva e encontrei, dentre eles, o seguinte, ó. Ela pode ser utilizada para reconhecer padrões de atividades que podem ter consequências para relações de mercado da empresa. E dentre os diversos exemplos que são postos aqui, nós temos desenvolvimento de pesquisas com universidades. Então, ok, eu já fico atento que inteligência competitiva é uma das formas de eu me aproximar dessa questão das parcerias com universidades, que é o problema que nós temos aqui para resolver. Ok, primeira questão, então, validada. Inteligência competitiva serve para o que eu estou querendo. Mas para quem se apropriou do material, para quem já leu esse capítulo, percebeu que existe uma série de técnicas, uma série de ferramentas, uma série de abordagens possíveis dentro da inteligência competitiva. Então eu preciso, a partir desse conhecimento, conseguir tomar a decisão de selecionar dentro dessa gama, dentro desse leque, desse arsenal de ferramentas, aquela que vai suprir a minha necessidade de encontrar parceiros acadêmicos. Muito bem. Continuando a leitura do texto, eu descubro que a inteligência competitiva é importante porque ela me permite identificar novas tecnologias que podem ser adquiridas de diversas fontes globais. Então, já me leva à seguinte questão. Quais são as fontes de inovação que essa indústria, que essa empresa, que no nosso caso aqui é de fabricação de produtos químicos, onde é que ela busca a sua base para inovar? Ela faz isso por meio de parceiros, ela faz isso mais com pesquisa e desenvolvimento interno? Qual é o caminho ou qual é a trajetória que ela seleciona para inovar? E aí eu tenho algumas possibilidades de fazer isso, né?
Se eu já sou uma pessoa experiente nessa indústria, eu posso conversar com parceiros, com especialistas que eu já conheço, mas ainda assim eu vou ter a necessidade de validar isso. E validar, talvez, a partir de um cenário macro, até chegar ao cenário mais específico da minha organização, da minha empresa propriamente dita. Então, a minha recomendação é que a gente primeiro tente entender, do ponto de vista da inovação, aonde que esse segmento industrial, né, onde esse conjunto de empresas tende a buscar as suas fontes de inovação. E aí, nesse caso, a gente tem algumas possibilidades de início, né, de debate inicial e de aproximação inicial desse problema. Uma delas, e talvez a principal que a gente pode utilizar, são aquelas fontes de dados oficiais. E no nosso caso, nós temos a pesquisa de inovação, a Pintec, que é realizada pelo IBGE. Então, o IBGE é uma fonte de dados oficial, obviamente que há críticas à metodologia, alguma coisa que pode ser, que não reproduz 100% da realidade, mas nós sabemos que nenhuma pesquisa captura a realidade tão precisamente, mas é o que nós temos de melhores dados oficiais. E nesse caso, eu acessei a Pintec, eu até coloquei o endereço aqui para vocês de uma ferramenta fantástica chamada Sidra, do IBGE, que se existisse na época da minha tese, eu teria assim, ajoelhado e agradecido aos céus por ela existir, mas não existia e eu tive que extrair muita coisa na base da planilha Excel e fazer muita coisa na mão. E aqui nós temos praticamente uma ferramenta de Business Intelligence em cima de dados oficiais coletados pelo IBGE. Então você pode cruzar uma série de informações de segmentos industriais, de tipos de parceiros, tem uma série de tabelas que é muito interessante vocês consultarem, porque elas revelam diversos aspectos da inovação dentro da indústria brasileira. Pois bem, eu consultei essa fonte e descobri que, ao longo dos anos, boa parte da inovação feita na organização é a partir de atividades internas, quando eu estou me referindo ao segmento de fabricação de produtos químicos. E apenas, no máximo aqui, olha, 14%, 13% são atividades de P&D externo, ou seja, busca-se parcerias efetivas para realizar algum tipo de inovação. Isso pode, no primeiro momento, significar duas coisas. Ora, então, quer dizer que o mercado ou as instituições de ciência e tecnologia não têm nada a me oferecer. Ou, por outro lado, elas têm algo a oferecer e isso não está sendo aproveitado. Né? E se for esse o caso, então a visão da organização de buscar parceiros acadêmicos para pesquisa, para inovação, para desenvolvimento de novas tecnologias pode ser um caminho inovador, um caminho, um diferencial frente à concorrência. Então isso poderia validar, por exemplo, essa busca que nós vamos fazer por parceiros acadêmicos, inventores acadêmicos, para nos ajudar nesse processo de inovação aberta. Né? Aqui eu tenho outros gráficos, outras tabelas bem recentes, extraídas a partir dos últimos dados da Pintec. A Pintec ela pesquisa a cada 3 anos, né, ela revela os resultados da sua pesquisa. Então, o último dado mais atual que nós temos é de 2017. Para a gente está ótimo aqui, para entender que esse segmento de fabricação de produtos químicos, de fato, tem utilizado as universidades, né, eu botei aqui, não dá para a gente ler muito bem, mas vocês conseguem perceber que aqui são universidades, os títulos de pesquisa utilizados como parceiros ao longo dos anos. E em 2017, olha, 1.111 empresas disseram que dão alto valor para o uso dessas universidades como fonte de inovação. Né? E do ponto de vista do setor de produtos químicos, né, mais de 160 empresas dão alto ou médio valor para esse tipo de atividade. Então, bacana, a gente está no caminho certo. Parece que as organizações de ciência e tecnologia, as instituições, podem ajudar as empresas a fazer inovação. Legal. Além disso, eu poderia pesquisar em outras bases? Certamente que sim, e eu trago para vocês algumas delas
aqui nesse outro slide. Vocês têm, além do Sidra, né, que eu já falei agora, que é do IBGE, vocês têm a base de dados do IPEA, tem o DataViva e tem outras bases também de indicadores econômicos do próprio IBGE, que não estão ligadas diretamente ao Sidra, mas que te dão essa flexibilidade, essa possibilidade de pesquisar dados, extrair dados em forma de planilha, ou mesmo nesse formato de BI, que é o que o Sidra nos permite fazer, né? Então, nós temos aqui o exemplo do IPEA Data, o painel de indicadores do IBGE e o próprio DataViva, que é um sistema bem interessante, é uma plataforma aberta. Então, você pode tanto utilizar os dados, que são dados abertos, que estão lá, quanto customizar a plataforma para a sua própria necessidade. Então, aqui nós temos assim 4 exemplos de coisas que você pode rapidamente acessar e extrair dados para entender o mercado, o segmento industrial que você está realizando essa atividade de inteligência competitiva. Até porque, sem esse entendimento do ambiente, você não está fazendo inteligência competitiva. Se você olha só para dentro da organização, você está usando alguma inteligência interna. Mas, de fato, do ponto de vista de concorrência, do ponto de vista de se posicionar de maneira mais competitiva no mercado, só mesmo entendendo como que esse mercado está operando, está funcionando. Ok. A partir desse entendimento, né, que nós já tivemos aqui, eu volto para a questão da inteligência competitiva com base no material que vocês têm e que nos aponta o seguinte, olha, que uma das ferramentas, das formas ou dos métodos para entender isso que a gente quer é o mapeamento de redes de pesquisadores e de especialistas. Então eu já sei, inteligência competitiva serve para fazer o que eu quero e mais especificamente ele me dá um mapa, né, ele me dá como método um mapeamento de redes de pesquisadores e de especialistas. Está totalmente dentro do meu problema, né, do universo do problema que eu preciso resolver. Eu tenho que encontrar esses parceiros acadêmicos e prestar o melhor relatório possível a respeito dessas parcerias. Então, conforme a gente está vendo, a teoria que nós temos em mãos, que nós temos disponível, ela vai confirmando o uso da inteligência competitiva para resolver a nossa situação prática aqui. Só que eu preciso escolher um método, né? E aí eu já sei que, por definição, em um modelo de inovação aberta, que é o caso que nós estamos vendo aqui, a empresa vai buscar no ambiente externo esses parceiros, essas tecnologias, esses recursos. E nesse caso, a gente vai traduzir essa informação como se a empresa estivesse constituindo uma grande rede em torno da criação de uma inovação. Ora, qual é o método dentro daqueles listados e explicados no material que nós temos sobre inteligência competitiva, qual deles aqui dá conta de entender essa rede? Qual deles ajuda a explicar a rede, suas conexões e os elementos que a compõem? Muito bem. Numa leitura atenta, nós vamos perceber que tem um método lá que está gritando para a gente: me utilize porque eu vou dar conta do que você está precisando resolver, que é exatamente a análise de redes sociais. Eu trago até uma observação aqui, porque em inglês a tradução que ficou lá no material está Social Media Analysis, mas no caso é Social Network Analysis. Tá? A gente não vai fazer análise de mídias sociais, de redes sociais como Facebook, Instagram e outras coisas. Nós vamos entender relacionamentos, né, contatos, conexões de pessoas e ou organizações e como elas acontecem na prática. Muito bem, esse material aqui, ó, eu tirei exatamente lá do livro do Profinit, que vocês têm em mãos. E ele vai dizer o seguinte, ó, que a análise de redes sociais é o estudo das relações estruturais baseada em nós, ou seja, em contatos, em conexões, que podem representar organizações, indivíduos ou tecnologias e suas arestas ou ligações. A análise de redes sociais pode revelar tendências e relacionamentos entre inventores, invenções e instituições, apontando parcerias que agreguem valor. Pronto. Quando eu encontro isso daqui na descrição, eu digo, fechou. Eu preciso usar a análise de redes sociais para resolver o meu problema de inteligência competitiva, identificando quem são esses parceiros que vão agregar valor ao meu processo de inovação. Então, o método está escolhido, está selecionado,
pelo conhecimento que eu adquiri aqui na minha leitura. Mas agora vem uma nova dúvida. Bem, eu já sei que inteligência competitiva serve para o que eu quero, eu já selecionei o método que, no caso aqui, dentre tantos que existem, análise de redes sociais vai me ajudar, mas eu preciso saber qual fonte de dados possui essas informações. E que informações são essas que eu estou me referindo? A questão de inventores, invenções e instituições parceiras. Não é? É disso que a gente está falando. E qual é, então, a fonte de dados que tem esses elementos? As patentes. Sem dúvida nenhuma, as patentes resolvem essa questão para a gente. Por quê? Quem conhece um documento de patente, eu tenho certeza que vocês já puderam ter essa oportunidade, seja pela leitura do material, ou mesmo pela curiosidade que a disciplina está impondo a vocês, vocês vão ver que num documento de patentes você tem, além da invenção propriamente dita, vocês sabem quem depositou, ou seja, quem é o detentor, o titular daquela patente, né, daquela inovação ali registrada, e você conhece também os inventores. Ora, são os elementos que nós precisamos para fazer a análise de redes sociais que nós queremos. Né? Aqui nós temos um outro exemplo, né, um sistema de ar-condicionado, né, que é a tecnologia. Nós temos aqui que ele foi depositado pela Carrier Corporation, né, aquela empresa de refrigeração mundial, e eu tenho aqui o nome dos inventores dessa invenção. Então, que ótimo. Se eu tiver isso daí, eu consigo começar a trabalhar nos documentos de patentes. Mas, e onde que eu vou obter esses documentos? De que forma eu vou poder me apropriar dessa informação, não de uma maneira individualizada? Um documento a cada vez, uma análise, uma leitura individualizada de documento, vai demorar uma eternidade, né? Até porque os depósitos de patentes são enormes, o próprio INPI tem um problema imenso para tratar esse fluxo de documentos que são depositados lá, e a gente não precisa conhecer a tecnologia em si, a gente quer saber quem são os inventores e as instituições que vão nos ajudar nesse processo. Muito bem. Nesse caso, nós vamos, então, avançar dentro de um processo de inteligência competitiva utilizando análise de redes sociais por meio de patentes. Olha só, parece difícil, parece complexo, ainda mais quando eu trago esse esquema gráfico aqui, que vai nos ajudar bastante a entender o seguinte, que dentro de um processo de inteligência competitiva, na prática, eu posso partir de uma análise totalmente superficial, onde eu descubro quem são os depositantes dessas patentes, única e exclusivamente, e entendo quem está depositando novas tecnologias, tentando proteger as suas inovações. Eu posso me ater ao documento de patente em si, para tentar identificar qual é a tecnologia, ou quais tecnologias estão sendo protegidas e quais estão relacionadas à organização que eu estou analisando. Ou eu posso descer um nível a mais e chegar no ponto de descobrir quem são os inventores e quais são as suas contribuições para aquela tecnologia específica. Será que esses inventores ainda fazem parte das empresas nas quais eles desenvolveram aquela tecnologia? Ou eles são pesquisadores acadêmicos e podem ser consultados livremente para desenvolver uma nova ferramenta, uma nova tecnologia, um novo processo? Não é? Só que nós podemos ir mais além. E o propósito de hoje é mais ou menos esse. É ir além e entender não só quem são esses inventores e sua contribuição, mas mergulhar ao ponto de entender as redes de inventores. Ou seja, as conexões possíveis que esses inventores têm e como é que essas conexões promovem inovações dentro do segmento industrial que nós estamos analisando. E aí, só para ter uma ideia, nesse quadro original aqui, né, que eu vou chamar de mais superficial, a gente consegue até ver algumas relações, algumas conexões. Mas quando nós descemos para o ponto de vista dos nós, né, e os nós aqui são cada um dessas letras que estão representadas, nós vamos ver que há inventores e inventores.
E qual é a diferença, né? Inventores que estão trabalhando de forma mais isolada, como esses dois casos aqui, ó, que não se conectam com o restante da rede, mas também tem alguns caras que se conectam bastante, como esse indivíduo aqui, ó, o inventor B, né, ele conecta várias pessoas nessa rede de outros inventores aqui. Nós temos o inventor D também, que é importante nesse processo, a gente está vendo que ele está bem conectado, isso quer dizer que ele tem bons relacionamentos e interfaces, né, com diversos outros participantes desse processo. O H também, ele conecta mais de uma pessoa. O I aqui, ele está conectado ao F, e ao H, ao J. Enfim, tem uma boa rede de relacionamentos. Mas esse cara aqui, ó, o inventor F, ele conecta duas redes de invenção distintas. Esse cara aqui é o que a gente vai conhecer e vai chamar mais na frente de gatekeeper. É o cara, é o porteiro, é o guardador do portal aqui. Por quê? Digamos que essa aqui fosse a rede de inventores externos à minha organização e essa aqui fosse a minha rede de pesquisa interna. Esse pesquisador F, ele consegue conectar tanto a minha rede interna, né, ele consegue conectar a minha rede interna à minha rede externa de parceiros de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Então esse cara aqui, ele é diferenciado, né? Ele tem um pé dentro da indústria e tem um pé dentro da academia, se nós entendermos essas redes dessa forma. Então, eu preciso saber quem é esse cara, porque esse cara, ele tem experiência, ele sabe lidar com os dois mundos que nós estamos trabalhando aqui, o mundo empresarial e o mundo acadêmico. Isso quer dizer que ele provavelmente faz uma tradução bacana das demandas do setor produtivo para a academia e vice-versa. Então, se eu estou buscando um processo de inovação aberta e estou buscando parceiros, esse cara, ou esse tipo de pesquisador, esse tipo de inventor, me interessa. Me interessa conhecer, me interessa me aproximar, me interessa para entender como ele pode colaborar com o processo de inovação aberta que a gente está propondo para essa organização. Tá vendo? A inteligência competitiva já começa a nos dar caminhos e meios de resolver um problema prático ligado à inovação. Então, se eu já entendi que documentos de patentes são uma fonte válida para identificar esses inventores, para eu poder conectar, né, essas redes e entender quem são essas pessoas-chave que eu preciso identificar, eu preciso saber onde buscar esses documentos de maneira rápida, fácil, acessível, estruturada. E aí nós temos N opções. Eu trago aqui para vocês, primeiramente, os escritórios de patentes dos Estados Unidos, o escritório de patentes europeu e o escritório de patentes, né, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, que cuida das patentes no Brasil. Essas seriam, dependendo de qual a cobertura territorial que você quer, seriam as escolhas primeiras a se fazer. Não é? Só que existem ferramentas comerciais, algumas gratuitas, outras pagas, e algumas que nós, enquanto acadêmicos de instituições federais de ensino, temos acesso gratuito e precisamos saber utilizar isso. Então, enquanto esses acessos aqui do USPTO, que é o americano, o SpaceNet, que é o europeu, e o INPI, que é brasileiro, nós também podemos ter acesso a Darent, que é uma base de patentes com curadoria, ou seja, tem um tratamento, tem uma organização, tem uma limpeza da base, de maneira que ela possa se tornar mais facilmente pesquisável, acessível. Quem trabalha com patentes vê que é um universo bem complexo, porque os dados, embora sejam estruturados, eles não são muito uniformes. Se a gente tivesse discutindo elementos assim do ponto de vista bem operacional, a gente tem que limpar o nome dos inventores, o nome das instituições, porque às vezes estão abreviados, então é a mesma pessoa, mas com uma escrita diferente, às vezes muda uma letra e você já acha que é outro inventor. Isso falando do ponto de vista de patentes do mundo ocidental, né? Estados Unidos, Europa e no caso aqui Brasil, né, no nosso exemplo. Quando a gente vai para as patentes chinesas, aí o que nós temos de homônimos, nós temos de variações simplesmente na ordem dos sobrenomes, isso aí é imenso. E aí
esse tratamento que as bases, que tem alguma curadoria, que tem especialistas que se debruçam sobre elas, ganham um valor imenso. E se nós podemos utilizá-las, é ótimo. E aí, duas dessas que eu destaco aqui, uma delas é a Derwent, que nós temos uma versão dela, que não é a completa, mas uma versão bastante útil para alguns segmentos industriais, principalmente eletroeletrônicos e a parte de mecânica, disponíveis para consulta. E o Orbit, né, que é da Questel Orbit, uma ferramenta também fantástica, também paga, e que permite a consulta e a extração de dados de uma maneira bastante inteligente, bastante rápida. E o que muita gente não conhece é que o Google tem uma versão chamada Google Patents. E no Google Patents você consegue pesquisar da mesma forma que você pesquisa no Google uma palavra-chave e ele vai te resgatar uma série de patentes relacionadas com aquilo. Certamente não é a melhor maneira de procurar uma patente, mas é uma das maneiras possíveis e bastante rápidas e práticas de você fazer isso. Okay? E aí eu teria alguns critérios aqui para selecionar qual base de dados, né? Teria que cobrir o território brasileiro, o aspecto geográfico, teria que dar conta do escopo da patente de fabricação de produtos químicos, então teria que ter patente dessa área, o que, por exemplo, o Derwent aqui no nosso case não dá conta, né? Ele não cobre esse tipo de patente. Teria que ser de um período de tempo adequado ao meu levantamento, né? Então eu quero entender como é que esse universo de invenções tem sido patenteado, tem sido protegido aí ao longo, quem sabe, de uma década ou mais do que isso. O conteúdo tem que ser suficiente para eu extrair a informação de inventores, titulares da patente, a tecnologia em si. A forma tem que ser possível, né? Tem que ser estruturada. O custo tem que ser acessível, afinal de contas, no nosso caso aqui, eu tenho que dar conta disso de uma maneira inteligente e eficiente. E eu coloquei aqui em mídia ou formato, né, que eu preciso conseguir extrair isso para trabalhar de maneira estatística ou de maneira baseada em alguma ferramenta, em algum software. No nosso exemplo aqui, eu vou escolher a Spacenet, não porque ela é do Escritório Europeu de Patentes, mas que, olha a informação interessante, todas as patentes do INPI estão depositadas, estão replicadas, estão espelhadas lá no Escritório de Patentes Europeu. Então, todos os problemas que eu tenho para pesquisar uma patente na base de dados do INPI, eles são resolvidos na medida em que eu consigo acessar essas mesmas patentes no Escritório de Patentes Europeu, né, o SpaceNet aí. Muito bem, selecionada a minha base, né, de onde eu vou extrair minhas patentes, eu extraí essas patentes, eu preciso agora extrair informação, né, do ponto de vista de redes sociais. E eu tenho aí uma série de ferramentas que podem me ajudar a isso. Eu estou falando assim de uma maneira aparentemente simples e direta, mas o professor Gustavo conhece a dificuldade que é converter esses dados, que a gente extrai de qualquer base de dados, em dados que possam ser estudados e analisados do ponto de vista das redes sociais. Você tem que construir basicamente matrizes, né, que cruzam os nós, que são os elementos que pertencem a essa rede, e, enfim, entender dos algoritmos, as formas de calcular todas as métricas dessa rede, para poder trabalhar em alguma questão e gerar visualizações dessas conexões de maneira que possam fazer algum sentido. Eu trago aqui algumas das ferramentas. Nesse exemplo que eu trago aqui, nós temos o UCNet, que é uma ferramenta que no meio acadêmico ela tem um alcance muito grande e ela é muito utilizada com o NetDraw. Eles se conversam bem, eles trocam bastante informação nos formatos e permitem que eu trabalhe tanto do ponto de vista dos cálculos relacionados às redes pelo UCNet, quanto a visualização dessas redes pelo NetDraw. Só que nós temos ferramentas que, digamos, têm um apelo visual mais bonito, um apelo que seduz mais a audiência. E eu trago aqui duas. Uma é o VozViewer, o professor Gustavo usa bastante isso nas suas pesquisas, e o GEF, ou GEF, que tem uma coisa fantástica, que é permitir a visualização não estática da rede, mas a sua evolução, a partir de alguns parâmetros que você programa ali, ele vai te mostrar a evolução ano a ano, dia a dia, mês a mês daquela rede, e visualmente isso pode ser muito enriquecedor
pode te trazer bastante informação sobre aquele problema que você está utilizando. Muito bem, então preciso entender o que existe de ferramenta e selecionar uma delas. No nosso caso aqui, dá para trabalhar com o CINET e NetDraw, que são as ferramentas que eu trago para vocês. E, a partir desses dados extraídos, eu tenho aqui algumas informações ainda superficiais dos documentos de patente que nós extraímos para o nosso caso fictício, e nós podemos verificar aqui que o número de depositantes ele é crescente ao longo do ano, ou seja, a estratégia de proteger a invenção por meio de patentes ela tem sido utilizada de maneira crescente ao longo dos anos. E também as parcerias com acadêmicos, né, com instituições de ciência e tecnologia, também de alguma forma acompanha esse crescimento, de forma mais modesta, mas ainda assim se percebe alguma conexão com esse crescimento. Então, isso valida a nossa investigação inicial de que há uma colaboração, uma contribuição importante da academia para esse segmento de fabricação de produtos químicos. Eu consigo verificar, por exemplo, que nesse segmento a Petrobras é a líder, né, de depósitos de patentes, com parcerias com inventores. Eu posso ver em que países essas inovações estão sendo protegidas, né, e também verificar qual é a participação percentual desses países nessas proteções quando eu utilizo inventores acadêmicos no processo de desenvolvimento de uma nova tecnologia. Ok, dados que me ajudam a entender o cenário e me ajudam ainda mais a me aproximar do contexto da minha investigação. Só que o nosso foco é mergulhar um pouco mais profundo do que olhar só os depositantes, né? Até porque os depositantes, como a gente está vendo aqui nessa rede, eles nos apresentam uma visão das suas possíveis conexões com o mundo acadêmico. Então eu tenho aqui os quadrados azuis são empresas e as bolinhas amarelas são universidades ou centros de pesquisa, certo? Nesse caso, nós vamos ver aqui que a Petrobras agrega, né, congrega vários pesquisadores, várias instituições ao seu redor, até porque ela tem muitas patentes, e essas patentes não são só Petrobras, elas variam dentro dessas parcerias. Isso é bastante interessante de se perceber. Só que essas relações aqui só nos mostram o que as empresas fazem junto com as instituições, com as universidades em si. Mas se eu precisar contactar a universidade, em que setor que eu vou falar? Eu vou ligar para a reitoria? Eu vou ligar para qual departamento? Eu vou ligar para um programa de pós-graduação? Eu vou entrar em contato com um grupo de pesquisa? Qual é o contato desse grupo de pesquisa? Enfim, essa informação, embora relevante, ela ainda se encontra no nível mais superficial dos depositantes. Então eu preciso avançar um pouquinho, né, mergulhar um pouco mais fundo e entender quem são as pessoas que fazem parte dessas instituições. Nesse caso aqui, a gente consegue visualizar que as empresas elas têm conexões com muitos inventores, é muito mais diversificada as conexões delas com inventores, né, com pessoas físicas, do que com as instituições propriamente ditas, né? Então, o que a gente tem aqui? Uma rede muito mais ampla e muito mais conectada de instituições com seus inventores, parceiros, colaboradores. Isso já me dá um outro nível de análise em que eu consigo olhar não só a tecnologia que está sendo desenvolvida, mas também os inventores que fazem parte do desenvolvimento dessa tecnologia. E principalmente, dentro da nossa missão do case aqui, quais são os inventores acadêmicos que podem ser chamados, né, de potenciais parceiros nesse processo. Se eu quiser mergulhar ainda mais, aprofundar ainda mais esse conhecimento, eu vou ter aqui essa grande rede de inventores. E aí, o que é interessante é que eu não estou mais no nível superficial dos depositantes,
nem das patentes, nem dos inventores, mas eu consigo mergulhar no nível da rede propriamente dita. E essa rede é que vai me revelar aquela informação super preciosa de quem são os caras que conectam bem a indústria e a universidade. Lembra que a gente falou que esses caras são aqueles que falam os dois idiomas, que sabem falar a necessidade da indústria e traduzir isso para a universidade, que são esses caras que conseguem usar o tempo, equalizar o tempo da pesquisa acadêmica com a urgência do tempo da entrega da inovação para a indústria. Então são esses caras que eu preciso identificar. E aqui eu tenho essa grande rede conectada de inventores que, num primeiro olhar, certamente vai me assustar, porque ela não vai dar, talvez, conta de apontar quem são os caras que eu devo entrar em contato, quem são os caras que contribuem efetivamente com esse processo de inovação que eu estou buscando, esse processo de parceria que eu estou buscando. Então nós vamos, a partir da montagem dessa rede, né, dessas centenas, talvez milhares de conexões aqui, chegar a pescar aqueles que são os especialistas que nos interessam. E nesse processo, nós vamos conseguir entender a função desses inventores em cada área do conhecimento. Então, dentro desse grande campo de fabricação de produtos químicos, se eu precisar de parceiros na área de fármacos, eu tenho aqui a seleção de quem são os inventores que compõem aquela rede e trabalham com fármacos. Da química orgânica fina, da biotecnologia, da engenharia química, polímeros, química de materiais e assim por diante. Então já consigo realizar um filtro e, dependendo da minha necessidade empresarial, eu vou saber quem são os especialistas. Então, se eu sou de fabricação de produtos químicos e eu quero alguém da área de biotecnologia para me ajudar a reduzir a poluição ambiental, os resíduos da produção industrial, provavelmente eu vou procurar um desses caras aqui. Porque esses caras têm conhecimento e já provaram isso por meio de depósitos de patente em conjunto com empresas do segmento industrial de fabricação de produtos químicos que têm soluções. Então, dependendo da minha necessidade, eu posso encontrar esses caras, né, de acordo com essas especialidades que eles trabalham, certo? E, além disso, além de ter essa lista de potenciais parceiros por subcampo tecnológico, como a gente tem aqui, eu posso ir além. Eu posso refinar ainda essa busca para achar os benditos gatekeepers. E gatekeeper, para quem leu lá o material, né, de inteligência competitiva, aquele capítulo, ele já traz o seguinte, que identificar um gatekeeper é importante porque eles são considerados os nós mais importantes das redes sociais. Obviamente que, dependendo da minha abordagem de redes sociais, mas do ponto de vista da inteligência competitiva, como eu já comentei mais cedo, esses caras fazem a ponte entre dois universos que são acusados, muitas vezes, de estarem de costas uns para os outros, né? Que a empresa não olha para a universidade e a universidade, por sua vez, se isola numa torre de marfim, né? Essa metáfora utilizada, para não trocar informações com as empresas. E aqui nós temos exatamente o material nos apontando a importância desses gatekeepers. E quem são esses gatekeepers? Está aqui, ó. Nesse exemplo aqui, é essa bolinha verde que conecta o meu mundo interior aqui da empresa com os pesquisadores e grupos de pesquisa e outras instituições do mundo exterior, né, do mercado, do ambiente onde a empresa está inserida. Então é esse cara aqui, ou esses caras aqui, que eu preciso identificar. São esses caras que eu tenho que primeiro entender como é que eles se relacionam e chamá-los para uma conversa. Então eu preciso filtrá-los, eu preciso entendê-los na rede. E eles têm duas possibilidades de aparecer numa rede. Eles podem aparecer como gatekeepers internos, são aqueles caras que conectam diferentes partes da organização dentro dela,
Então é o cara que conecta muito bem o setor de pesquisa com o setor de produção, ou o cara que conecta a área comercial e de marketing com o pessoal de produção e inovação. Então o gatekeeper vai fazer essa transição de maneira mais suave dentro da organização, gatekeeper interno. Mas do ponto de vista da inteligência competitiva, não são esses que eu estou buscando. Eu estou buscando os gatekeepers externos. São esses que vão me ajudar a entender o contexto e fornecer elementos para essa parceria que eu estou buscando no nosso case. Esse gatekeeper externo, do ponto de vista da análise de redes de inventores, eles fazem exatamente esse papel aqui. Ó. Um gatekeeper é esse elemento que vai conectar um pesquisador empresarial, corporativo, né, com um pesquisador acadêmico. Ou seja, ele vai traduzir o elemento da necessidade empresarial para oferta de conhecimento acadêmico. Ele pode, evidentemente, fazer o contrário também, né? Se a academia tem uma necessidade de uma tecnologia, de um insumo, de alguma tecnologia que a empresa detém, ele pode também fazer essa construção, essa ponte de conhecimento entre esses dois elementos de dois subconjuntos distintos, né? E olha só que informação interessante que eu trago aqui do trabalho do Lissone, que é de um grupo de pesquisa italiano que trabalha muito, muito bem há muito tempo com essa temática de patentes e invenções acadêmicas. Ele diz o seguinte, que os inventores acadêmicos, quando eles ocupam essas posições aqui de gatekeepers, né, de intermediários no processo entre a indústria e as universidades, eles têm os laços, né, as ligações mais fortes dentre todos os tipos de co-inventores. Então, esses caras tendem a trabalhar pesquisas por mais tempo, de maneira mais consistente. As conexões que esses inventores acadêmicos, na posição de intermediários ou de gatekeepers, elas tendem a ser mais perenes, mais significativas. Então, mais um motivo para a gente identificá-los para poder trabalhar com eles. E aí, quando a gente faz isso, dentro desse conjunto de dados que nós temos aí, né, lembra que a gente vinha refinando aquela grande rede, identificamos alguns especialistas por área, e agora nós sabemos quais são os inventores acadêmicos que fazem esse papel de intermediários. E sabemos mais ainda, não só o nome deles, né, que estão aqui nessa primeira coluna de inventores, mas nós sabemos também qual é o vínculo acadêmico, ou seja, a quais universidades esses caras pertencem. E isso é interessantíssimo porque eu posso ligar ou buscar, né, na internet, na página da instituição ou no Google, quem é essa pessoa e qual é o contato dela na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, né, ou em cada uma dessas universidades às quais os outros inventores estão relacionados. E uma outra informação super relevante do ponto de vista de referendar esses nomes, né, num relatório de inteligência competitiva, é que a análise dos currículos dessas pessoas mostram que eles são bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq. Isso quer dizer que eles têm um nome dentro da academia que é bastante importante, bastante significativo. Porque para a pessoa conseguir acessar essa bolsa de produtividade em pesquisa, ela tem que ter pesquisas consistentes ao longo de diversos anos, participar de diversas redes de conexão acadêmica para poder se candidatar a isso. Né? Então, assim, você vai estar recomendando no nosso case aqui quem são os gatekeepers e entendendo que os currículos deles dão um apoio, dão um suporte para essa recomendação que você está fazendo. Então, no caso do seu relatório, você vai poder dizer, olha, esses nomes aqui, eles são os primeiros nomes que nós devemos contactar para buscar essas parcerias num sistema, numa perspectiva de inovação aberta que a empresa está se propondo a adotar. E mais do que isso, eu posso montar a rede específica desses gatekeepers, né, para verificar que, de fato, eles fazem as conexões entre diversos outros pesquisadores. Então, isso comprova, do ponto de vista técnico, que
o empenho acadêmico desses pesquisadores tem se refletido em parcerias exitosas com a indústria, com outros pesquisadores que não são acadêmicos, né, que são pesquisadores ligados às empresas propriamente ditas, e que, por conta disso, eles cumprem bem esse papel de navegar entre os dois mundos, os dois universos, empresarial e acadêmico, e podem ser fortes colaboradores no processo de inovação aberta. Por fim, o que a gente pode concluir disso, né? Primeiro, que o relacionamento entre universidade e setor empresarial depende desse reconhecimento acadêmico do professor envolvido na interação. Ou seja, não é qualquer professor que faz bem esse trabalho de ligar o mundo acadêmico e o mundo empresarial. A titulação acadêmica é importante. A gente viu que boa parte desses aí, se não todos eles, são doutores. Então, eles têm um histórico de pesquisa importante que acaba se refletindo também nesse reconhecimento acadêmico em termos de bolsa de produtividade e pesquisa. Por meio da inteligência competitiva, nós também verificamos uma predominância das universidades públicas, tanto federais quanto estaduais, nessas inovações no setor de fabricação de produtos químicos, que é o alvo do nosso caso de estudo aqui. E mais significativo ainda, quando eu vejo a participação de inventores acadêmicos nesse meio, né? Aí realmente a participação das universidades públicas aumenta bastante. Então elas devem ser provavelmente as parceiras, né, que vão ser buscadas nesse processo de inovação. E para fechar, a gente constata que é possível, por meio das técnicas de inteligência competitiva associadas a patentes e análise de redes sociais, descobrir especialistas em diferentes campos do conhecimento, por exemplo, aqui em biotecnologia, ligada à fabricação de produtos químicos, né? Eu vou buscar a Universidade Federal do Rio de Janeiro, também na área de engenharia química e química de materiais, mas se eu precisar de fármacos e química orgânica, eu vou buscar a USP, lá em São Paulo, e se for na área de polímeros, os especialistas vão estar na Federal do Rio Grande do Sul. Então esse refinamento, né, de patentes, redes sociais, ele vai me dando esses mapas de especialidades por instituição, por região do país, e isso é muito interessante do ponto de vista de um relatório de inteligência competitiva. E, para finalizar, a importância de se conhecer as redes de co-invenção e o processo de formação desses laços e como é que eles acontecem tanto do ponto de vista formal, ou seja, dos contratos de transferência de tecnologia, dos contratos de pesquisa e desenvolvimento de inovações, mas também como é que eles se dão do ponto de vista informal, como é que essas aproximações acontecem, como é que eu conheço e me aproximo desses inventores e potenciais parceiros. E, por fim, a inteligência competitiva, nesse nosso case aqui, ele pôde, né, constituir um mapa de especialistas em certos campos tecnológicos, o que vai facilitar a organização de parcerias e colaboração nessas áreas de convergência dos interesses de pesquisa, tanto da empresa quanto das instituições universitárias. E tudo isso que a gente conversou aqui, vocês vão poder rever, aprofundar e, enfim, recuperar essas informações nas referências, que são basicamente 2 artigos daquele grupo italiano de pesquisa, do Francesco Lissoni e da Margherita Balconi, que são esses 2 aqui. O livro que eu referencio constantemente aqui, né, para a gente lembrar que tem uma lista de materiais e de métodos lá que o Gustavo já apresentou para vocês. E quem tiver interesse em conhecer mais detalhadamente o passo a passo, desde a escolha do método até o relatório final, pode pesquisar lá na minha tese, está disponível lá no site da UFBA. Ok, Gustavo? Daniel, muito obrigado pelo seu tempo, por ter dividido conosco sua vivência e nos ajudar a entender um pouco mais sobre prospecção tecnológica. Fica bem. É isso aí, pessoal. Inteligência competitiva e técnicas de prospecção tecnológica na prática com Daniel Armon. Espero que tenham aproveitado o papo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.